Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais uma aula, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de revisar as bases e fortalecer, ó Deus, os alicerces para entendermos aquilo que cremos, por que cremos e para que cremos. E nós pedimos ao Senhor que nos dê mais um tempo abençoado, mais uma aula abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Então, deixa eu destacar aqui minha imagem para vocês. Então, lembrem-se da nossa caminhada, né? Então, na reciclagem, a gente está buscando tratar essa dinâmica de uma espiritualidade mais robusta, mais completa, né? Então, isso envolve a totalidade do homem. Então, isso significa que intelecto, vontade e emoções precisam ser tocadas pela palavra, né? Ou nós precisamos de uma ortodoxia, de uma doutrina correta, nós precisamos de uma ortopraxia, né, de uma prática correta, e nós precisamos de uma ortopatia, de afeições corretas. Então, para trabalhar essas ênfases, a gente usa os textos clássicos que têm sido utilizados pela igreja nas classes de catecúmenos, né, na preparação dos discípulos. Então, para a gente falar de ortodoxia, o texto clássico é o Credo Apostólico. Para falar de ortopraxia, o texto clássico são os 10 mandamentos. Opa. E para falar de ortopatia, o texto clássico é o Pai Nosso, ou a oração do Senhor, ou a oração dominical. Então, nós concluímos o Credo Apostólico, vimos aí em três aulas, né, enfatizando a estrutura trinitária. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. É, desceu ao Hades, é, o Espírito e as últimas coisas. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, é basicamente esse o resumo, né, do credo apostólico. E aí, quanto mais a gente tiver assimilado isso e perceber as implicações dessas declarações doutrinárias, né, isso é fundamental, é formativo, né, para ampliar a nossa compreensão do Senhor, nossa compreensão de nós mesmos, e assim percebermos o impacto disso para a nossa maneira de viver. Bom, tendo concluído, é, últimas coisas, né? Tendo concluído essa primeira parte, a gente vai para o segundo documento, que é o texto dos 10 mandamentos. Então, deixa eu primeiro abrir.
o texto dos Dez Mandamentos. E, ou melhor, a gente já vai trabalhando junto junto com o Breve Catecismo. Então, o material básico que eu quero usar com vocês é o Breve Catecismo de Westminster, porque ele nos apresenta de uma forma bem direta eh, essa, esses mandamentos. Deixa eu colocar aqui num ponto separado, né? Só para você entender, os Dez Mandamentos são apresentados também em uma espécie de estrutura tripla. Assim como você tinha aqui, né, a estrutura trinitária, os Dez Mandamentos têm uma lógica, que é uma lógica dividida em três partes. Então, você vai ter nos Dez Mandamentos o prefácio, ou prólogo, uma declaração inicial. Depois vai ter o que eu estou chamando aqui, né, de os mandamentos verticais e depois os mandamentos horizontais. E aqui a gente já tem um aspecto muito importante de perceber. Se você pula direto para os mandamentos sem observar o prefácio, você corre o risco de entender tudo errado. Então, deixa eu demonstrar isso para vocês. Vamos lá para o breve catecismo de Westminster. Então, o catecismo começa a sessão, né, sobre os Dez Mandamentos, na pergunta 40, o que revelou Deus primeiramente ao homem para a regra de sua obediência? A regra que Deus revelou primeiramente ao homem para sua obediência foi a lei moral. Onde está a lei moral resumidamente compreendida? A lei moral está resumidamente compreendida nos Dez Mandamentos. Em que se resumem os Dez Mandamentos? Em amar ao Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, Jesus resumiu a lei lá em Mateus 22. E aí ele vai trabalhar o prefácio, né? Pergunta 43. Qual é o prefácio dos Dez Mandamentos? O prefácio dos Dez Mandamentos é: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Pergunta 44. O que nos ensina o prefácio dos Dez Mandamentos? Resposta: o prefácio dos Dez Mandamentos ensina-nos que nós temos obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ser Ele o Senhor, nosso Deus e Redentor. Então, preste atenção nesse detalhe aqui, porque ele é muito importante. Ah, existem duas formas da gente lidar com a lei. Vou colocar aqui do lado. Então, a primeira forma é uma forma baseada, eu vou colocar assim, é a religião da graça. E a segunda é, obviamente, a religião das obras. Então, muitas pessoas, quando vão olhar para os Dez Mandamentos, elas pensam os Dez Mandamentos, observam os Dez Mandamentos a partir dessa lógica aqui das obras. Então, qual é a lógica das obras? Eu obedeço para ser salvo, ou para ser amado, ou para ser aceito. E de fato, se você pula o prefácio e fica só com os mandamentos,
você pode até ficar com essa impressão mesmo. Se você não fizer tudo direitinho, você não cumprir a lei, então você está perdido. Mas é muito importante perceber que no registro dos Dez Mandamentos, o prefácio nos apresenta o Evangelho. Como assim o Evangelho? Nós partimos da apresentação de Deus como nosso libertador. Eu te tirei, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Então, o que que isso significa? Significa que Deus já nos colocou em uma posição de libertação e segurança. Quando Deus vai dar os mandamentos, a lógica não é vocês têm que fazer isso aqui, senão eu não vou libertar vocês. A lógica é: eu tirei vocês do Egito, eu libertei vocês, vocês não conseguiam fazer isso sozinhos. E agora que vocês estão libertos do Egito, eu dou para vocês a revelação da minha vontade, para que vocês caminhem de uma forma santa, de uma forma que me agrada. Então, o lugar da lei não pode ser o lugar de redenção, senão todos nós estamos perdidos, né? De fato, a lei tem um lugar na redenção, mas somente em Cristo. Cristo foi aquele que cumpriu a lei perfeitamente. Para nós, incapazes de cumprir a lei, nós olhamos para a lei a partir da graça de Deus. Deus nos tirou da terra do Egito, nós estamos seguros nele, e agora nós somos libertos para viver para a glória do Senhor. Então, essa é a religião da graça. Eu obedeço por ser salvo, amado, aceito. Isso faz toda a diferença no modo de você se relacionar com Deus, e no modo de você viver a vida cristã, e no modo de você viver a vida no mundo. Porque se você segue a religião das obras, então você não conhece a Deus, então você não aceitou o evangelho, e você vai viver tentando comprar a sua justiça por meio das suas obras, da sua obediência, da sua performance. E como ninguém consegue fazer isso, você vai quebrar no caminho. Agora, quando você está seguro em Cristo, aí sim, você tem liberdade para crescer na obediência ao Senhor. Quando você for muito obediente, você ainda vai reconhecer a graça de Deus. E quando você cair, você não vai entrar em desespero, porque continua sendo a graça de Deus que o sustenta, né? Então, essa visão do prefácio nos coloca, alinha o nosso coração para a gente ter uma disposição correta diante desses mandamentos. Ok. Então, agora sim, nós vamos aos mandamentos verticais. Que mandamentos verticais são esses? São os mandamentos de 1 a 4. E os mandamentos horizontais, desculpa, são de 5 a 10. Então, rapidamente aqui, mandamentos de 1 a 4. Não, essas coisas, pessoal, é importante a gente decorar, viu? Decora o credo apostólico, decora os 10 mandamentos, porque a própria ideia de decorar, é de ter as coisas no coração, né? Então, você grava na mente para que essas coisas possam descer para o seu coração e assim você está eh, pronto para lidar com elas e deixar que elas comecem a orientar, né, seus pensamentos, suas formas de agir e por aí vai. Então, não terás outros deuses diante de mim.
não farás para ti imagem de escultura para adorar. Isso é o resumo, tá? 3. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. E 4. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esses são os mandamentos verticais. Por que verticais? Porque todos eles possuem uma implicação direta no relacionamento com Deus. É diretamente com Deus. Não terás outros deuses, é com Deus. Não farás para ti imagem de escultura, é com Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é com Deus. Lembra-te do dia do sábado, é com Deus. A partir do quinto, você já começa a perceber essa dinâmica do homem com o seu próximo. O quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe. E aí a sequência toda agora dos mandamentos horizontais tem a ver com os relacionamentos sociais. Então essa ordem também é interessante, né? Porque é, de fato, a nossa fidelidade a Deus que vai reorganizar a nossa forma de lidar uns com os outros. Então, alguém falou assim, né? Na hora de você escolher um marido, de escolher uma esposa, escolha alguém que seja fiel a Deus. Porque se você estiver pensando, primeiro, que ele ou ela sejam fiéis a você, mas desconsiderando a fidelidade a Deus, se a pessoa não for fiel a Deus, ela não será fiel, em última análise, a ninguém mais. Pode dizer que ela nunca pulha seca, tá? Mas existem outras formas, né, de quebrar a aliança. O que segura, e sustenta a nossa caminhada para que haja um ajuste nos nossos relacionamentos, sociais, é a nossa dependência de Deus. Então, o que que esses mandamentos nos apresentam? Os nossos pais, né, lá na Assembleia de Westminster, então, século XVII, eles nos apresentaram algo muito interessante, que é o mandamento tem sempre uma dimensão eh, positiva e uma dimensão negativa, né? Então, é interessante pensar sobre isso, porque a pedagogia contemporânea, né, vive dizendo, você não pode dizer não para a criança. E aqui Deus parece que não liga muito para esse tipo de pedagogia, né? Então, há uma dimensão negativa de proibições, bota positiva de exigências e negativa de proibições. Melhor trocar a ordem, né? Porque o não já está na frente. Então, a proibição é mais clara. Então, a gente percebe isso nos mandamentos. E aí você precisa entender que o mandamento é um princípio, é uma cápsula que se expande para uma série de possibilidades de aplicação. Então, ele fala sobre muito mais coisa do que apenas aquilo que está escrito. Pensa, por exemplo, Jesus lá em Mateus 5, 28, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, né? Não adulterarás. Mas eu vos digo: qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Então, o que que Jesus está fazendo? Primeiro, ele está expandindo as aplicações, está dizendo: esse mandamento não é só sobre você efetivamente pular a cerca, né? Esse mandamento envolve o simples fato de você olhar para uma mulher com uma intenção impura. E Jesus não apenas, né, expande o significado, mas ele aponta para o espírito de cada mandamento desses. Esses mandamentos não estão preocupados apenas com o nosso comportamento,
mas eles estão buscando atingir o nosso coração. Então, é essa dimensão mais profunda que precisa ser observada e trabalhada. Alguém pode olhar para si e dizer: não, claro que eu não tenho outros deuses, eu vou para a igreja e eu sou só evangélico. E aí você não percebe os ídolos que você carrega no seu coração. Aliás, vamos já começar a falar então sobre o primeiro mandamento. Então, o breve catecismo nos diz assim: pergunta 45. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim, né? Ou diante de mim. Está lá em Êxodo 23. Pergunta 46. O que exige o primeiro mandamento? O primeiro mandamento exige de nós o conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal, adorá-lo. Então, conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. Então, reconhecer que só existe um Deus, e é esse Deus apresentado na Bíblia. Segundo, reconhecer esse Deus como o nosso Deus pessoalmente. Esse é o nosso Deus. Ele não é apenas o único Deus verdadeiro, mas ele é o meu Deus. E a partir daí, adorá-lo. Agora, pergunta 47. O que proíbe o primeiro mandamento? Primeiro mandamento proíbe-o negar, ou deixar de adorar, ou glorificar ao verdadeiro Deus como Deus e nosso Deus, e dar a qualquer outro a adoração e a glória que só a Ele são devidas. E pergunta 48, que se nos ensina especialmente pelas palavras além de mim no primeiro mandamento. As palavras além de mim no primeiro mandamento ensinam-nos que Deus, que vê todas as coisas, toma conhecimento e muito se ofende do pecado de ter-se em seu lugar outro Deus. Então, volta aqui. É, claramente, né, o primeiro mandamento está falando de idolatria. Agora, durante muito tempo, a gente só falava de idolatria apontando para as outras religiões, né? Apontava para os pagãos ou para os católicos e dizia: olha como eles fazem essas coisas para os santos e tudo mais. E, ok, é verdade que essas são expressões bem, eh, bem concretas, né, de idolatria. Embora na tradição romanista eles digam que eles não adoram a Maria ou aos santos, né, eles veneram. Mas até isso é curioso, sabe? Ah, a palavra no grego para adorar, ou pelo menos uma das palavras no grego para adorar, é a palavra proskineo, que significa se curvar, se prostrar diante. Então, se você pensa o que que muitos desses católicos romanos fazem, que é exatamente o se prostrar diante de santos e coisas assim, você tem literalmente aquilo que a Bíblia chama de adorar. Então, eles podem dizer que não adoram, que eles apenas veneram, alguma coisa assim, mas na prática o que eles estão fazendo é adoração, né? Bem, mas é muito fácil apontar o dedo para os outros. O problema está exatamente em perceber como é que nós quebramos esse mandamento. E aí o ponto-chave aqui para a gente é o que tem sido chamado de ídolos do coração. O que que é isso? Um ídolo do coração é um falso Deus, né? É um ídolo, só que ele é um ídolo diferente desses ídolos de madeira, de prata, de pedra, de ouro, enfim.
é um ídolo é, imaterial. Então, vou colocar aqui imaterial. E também é aquilo que nós chamamos de um Deus funcional. Como assim? Funcional no sentido de que, na prática, é esse ídolo que governa a sua vida. Então, você pode até orar, cantar, afirmar que o Senhor é o único Deus, mas na prática é alguma outra coisa que governa a sua vida. O dinheiro, o sexo, o poder, o sucesso, uma esposa, um filho. Então, a dificuldade aqui com os ídolos do coração é que qualquer bênção de Deus pode ser transformada em um ídolo. Qualquer coisa que eu coloque acima do patamar que ela deveria estar acaba sendo transformada em um ídolo. Então, em resumo, um ídolo é aquilo no qual eu busco os quatro S's. Significado, quer dizer, quem sou eu? Eu estou tentando extrair a minha identidade disso. Sentido, para que existo? Eu estou tentando extrair propósito disso. Segurança, então é o que me deixa, que me traz paz. E satisfação. Opa, o que me faz feliz. Existe um teste interessante para identificar um ídolo do coração. Ah, o Tim Keller coloca da seguinte forma: você pode tentar preencher a frase eu seria feliz se eu tivesse 1 milhão de reais, se eu tivesse um casamento melhor, se eu tivesse um emprego melhor, se eu tivesse tudo aquilo que condiciona a sua felicidade, provavelmente está ocupando o lugar de Deus na sua vida. Ou então eu morreria, eu perderia o chão, eu não saberia viver se eu perdesse o meu filho, se eu perdesse o meu carro, se eu perdesse o meu emprego. É, é isso que está funcionando como a base da sua vida, sua identidade, seu propósito. Então, qualquer coisa que não seja o Senhor é um ídolo. E nós todos carregamos ídolos no coração que precisam ser identificados e assim confessados e abandonados. É assim que eles governam o nosso humor, por isso que a gente fica irritado, impaciente, irado, ou por isso que a gente fica feliz, eufórico. é, mas é essa variação governada por alguma outra coisa além do Senhor. Então a gente não tem o contentamento no Senhor em todas as circunstâncias. A gente tem uma variação emocional, uma variação de estado de espírito
de acordo com os ídolos que a gente carrega no coração. Então, isso aqui tem muito assunto para falar sobre idolatria. Eu vou só mencionar rapidamente aqui a dinâmica da idolatria, para a gente ir para o próximo ponto. Você tem várias personagens bíblicas ilustrando isso, tá? Uma delas é Raquel. Lia tinha filhos, Raquel não podia ter filhos, e a certa altura Raquel diz para Isaac, né? Desculpa, para Jacó. É, dá-me filhos ou eu morrerei, né? Quer dizer, me dá um filho, senão eu não vou aguentar, eu vou morrer. Então essa é uma expressão muito viva de alguém é, que tem o seu coração completamente dependente, né, da expectativa ou do desejo de ter um filho. Então, essa é uma expressão, né, bem clara disso. Como é que funciona a dinâmica da idolatria? Eu descrevo essa dinâmica da seguinte forma. Primeiro, o ídolo promete plenitude. Opa. Então, o ídolo diz: olha, eh, se você trabalhar muito, você vai ficar rico. E se você ficar rico, você vai ser alguém. Então a plenitude é ou você vai ser reconhecido e amado, ou você vai fazer tudo que você quiser, ou você vai ter provado o seu lugar no mundo, ou você vai se sentir seguro, ou você vai sentir que tem um propósito, ou sentir que tem significado, enfim, os quatro S's, né? Então o ídolo promete essa plenitude. É por isso que a gente cai, a gente deseja essas coisas. O ídolo promete. Onde é que eu vou encontrar isso? No sexo, no dinheiro, no poder, no sucesso, num relacionamento, enfim. O ídolo promete plenitude. Mas, assim como os ídolos pagãos, dos povos pagãos, o ídolo exige sacrifício. Então, lá no Antigo Testamento, os pais sacrificavam os seus filhos a Moloque. Então, você quer ter a bênção? Então você vai ter que fazer um sacrifício. Você quer ter segurança, uma colheita ampla, fertilidade, vitória sobre os inimigos. Então você vai ter que fazer o sacrifício que o Deus que oferece isso exige. Então alguns pais sacrificam sua família no ídolo do trabalho, no altar do ídolo do trabalho. Alguns jovens sacrificam a sua integridade moral e física, né, no altar do amor. Ah, se eu não fizer sexo com ele, ele vai terminar comigo, tal. Então a moça cai nessa, né? É, enfim, existem vários sacrifícios e os ídolos exigem esse sacrifício. Mas aí entra um terceiro aspecto. O ídolo não cumpre o que promete. Claro, o ídolo promete plenitude, mas só quem pode nos entregar os quatro S's é o Senhor. Então é lógico que o ídolo não vai entregar aquilo que ele prometeu. Você acha que ao comprar a casa dos sonhos você vai se sentir realizado. Aí você compra a casa e parece que ainda tem alguma coisa faltando. Você acha que vai extrair toda a alegria, eh, do relacionamento, e aí então você casa e percebe que não é a realização última. Você acha que ter muito dinheiro, e aí você
tem muito dinheiro, mas continua querendo mais. Nunca chega o dia que você se sente satisfeito, né? Pleno. Nunca chega o dia que basta. Porque o ídolo não pode, cumprir essa promessa de plenitude. E aí, o que que acontece em decorrência disso? O ídolo escraviza. Então, aí é a lógica do drogado mesmo, né? A primeira dose é de graça, mas não existe uma dose que vai te deixar completamente satisfeito. Então você vai ter que voltar para outra dose, voltar para outra dose, voltar para outra dose. Então o ídolo escraviza. Você continua dependendo dele para buscar realização no amor, para buscar mais dinheiro, para buscar mais poder, para buscar mais sucesso. E assim tentar experimentar um pouquinho de prazer, de plenitude, de segurança, de sentido, de satisfação. O ídolo escraviza. Mas ao escravizar você, o ídolo transforma você. Então, eu vou botar da seguinte forma: você se torna aquilo que adora. Na Bíblia é muito interessante essa descrição. Lá no Salmo 115, a gente tem a descrição dos ídolos, né? Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam. E de repente o Salmo diz assim, é quase que proferindo uma maldição, né? Tornem-se semelhantes a eles todos os que o adoram. Então, de fato, isso acontece. A gente vai sendo transformado à semelhança daquilo que a gente busca, daquilo que a gente adora. Então, uma moça que começou idolatrando o amor, de repente ela teve seu primeiro namorado e tentou segurar aquilo de toda forma, e aí cedeu sexualmente. Eventualmente aquele namoro termina, e aí ela vai atrás de um outro namorado, porque ela precisa de um amor para se sentir, como a música diz, né? É impossível ser feliz sozinho. Então, algumas pessoas creem, nisso do ponto de vista relacional. E aí ela vai para outro namorado, depois vai para outro namorado. Eventualmente, essa moça se transformou em uma mulher, promíscua, ela foi transformada, à semelhança do ídolo. Pessoas que antes eram até comedidas e adoraram ao dinheiro e passaram então a viver nessa busca pelo dinheiro, se tornam pessoas avarentas, né? Então existe uma transformação que o ídolo promove em nós. Você se torna aquilo que adora. E aí o mais trágico, no final, é que você destrói aquilo que adora. O que que é isso? Talvez vocês lembrem da história de Midas. Eu já falei lá na igreja, né? Então todo mundo olha para a história do rei Midas como algo positivo. Nossa, tudo que o cara tocava vira ouro, né? Virava ouro. Mas a história é uma história ruim, é uma história trágica. Então imagina que o rei Midas chega o filho dele ou a esposa dele e ele não pode tocar na própria esposa ou no próprio filho, porque ele sabe que se ele tocar, ele vai matar o filho ou a esposa que vão virar uma estátua de ouro, né? Então a ganância dele, o desejo eh, de ter ouro, fizeram com que ele perdesse a alegria em desfrutar do ouro, porque agora ele tinha uma maldição sobre si. Eu já conheci casais que, por exemplo, um desses casais, o marido idolatrava a esposa. Ele realmente achava que ele dependia dela. E aí, por causa dessa idolatria, ele passou a assumir um comportamento cada vez mais controlador. Então ele se tornou um cara muito ciumento, muito invasivo, começou a colocar rastreador no celular dela,
E, e aí o curioso, né, o paradoxal disso é que quanto ele mais tentava segurar sua esposa por meio dessa tentativa de controle, mais ele afastava a esposa de si, porque ela ia perdendo a alegria da companhia dele. Ela se sentia ameaçada, ela se sentia invadida, ela se sentia desrespeitada. Então, o, o ídolo, né, você destrói aquilo que você adora. Pessoas que idolatram o sexo, com o tempo, vão perdendo a capacidade de desfrutar o prazer sexual, né? Especialmente os viciados, né, em pornografia, enfim, ou em outras fantasias sexuais. Eles vão perdendo a capacidade de ter o prazer e a alegria das coisas simples. Então, a idolatria mata as coisas que, se não fossem tratadas como ídolos, seriam instrumentos de grande alegria para a nossa vida. Um carro novo, uma bonificação financeira, um casamento, um filho, enfim. Então, nós precisamos abrir os olhos para esse primeiro mandamento, parar de simplesmente apontar o dedo para os outros e reconhecer que nós temos muitos ídolos que precisam ser reconhecidos, confessados e abandonados. Então, o dever de casa para você é fazer essa sondagem diante de Deus, né? Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura para adorar. Eu vou ter que passar bem mais rápido porque eu gastei muito tempo, né, nesse primeiro. Qual é o segundo mandamento? Então, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima do céu, do que há embaixo na terra, nem de coisa alguma que haja nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia com milhares daqueles que me amam e guardam os meus preceitos. Então, aqui a estrutura, a exigência e proibição, né? Que exige, segundo o mandamento, exige que recebamos, observemos e guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. E o que proíbe, segundo o mandamento, proíbe o adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita na sua palavra. Quais são as razões? As razões anexas ao segundo mandamento são a soberania de Deus sobre nós, a sua propriedade em nós e o zelo que ele tem pelo seu culto. Então, o que que a gente precisa entender aqui? O segundo mandamento é sobre a adoração, mas sobre a forma da adoração. O primeiro mandamento é sobre o objeto da adoração, somente o Deus verdadeiro. O segundo mandamento é sobre a forma da adoração. Como eu vou adorar ao Deus verdadeiro? E aí você precisa lembrar o seguinte: quando Deus dá esse mandamento, os povos ao redor de Israel são povos que adoram aos seus deuses por meio de ídolos de madeira, pedra, eh, prata, ouro, enfim, eles fazem representações. Eles fazem representações visuais dos seus ídolos. Mas Deus não fez uma representação visual de si para o seu povo. Pelo menos não até a vinda de Cristo, né? Então, a segunda pessoa da Trindade tem uma representação visual para nós, como homem encarnado. Mas ali, Deus está dizendo: o modo de vocês me adorarem vai ser diferente dos outros povos. Vocês não vão me adorar fazendo esculturas, estátuas, enfim, representações de qualquer outra coisa criada, como se vocês fossem adorar.
ao Deus verdadeiro, colocando sobre ele uma imagem falsa. Então, com isso, Deus está dizendo que a nossa forma de adorar a Ele é prescrita, é determinada pelo Senhor. Então você já percebe isso bem claramente ali enquanto essa lei estava sendo dada, né? Se você lembra lá de Êxodo 32, o cenário lá é Moisés está demorando lá em cima do monte, recebendo esses mandamentos, e aí o povo diz: Olha, ele não vai voltar, não. Arão, arruma outra coisa aí pra gente, porque Moisés não vai voltar. E aí Arão pede ouro, né, pede joias, o povo dá para ele e ele faz um bezerro de ouro. Então o que que ele faz? O bezerro é uma expressão visível, à semelhança do que eles haviam aprendido no Egito, mas uma expressão visível do Deus verdadeiro. Arão diz: Esse é o Deus que te tirou da terra do Egito. Ele está tentando adorar ao Deus verdadeiro, mas usando uma representação falsa. E por isso Deus fica profundamente irado. Então aqui a gente observa que a adoração é uma coisa muito séria para Deus. E por isso Deus delimita a forma, a adoração, né? Ou seja, a adoração não é e não pode ser ditada pela mera criatividade humana. Ah, eu tenho uma ideia muito legal para fazer no culto. Desculpa, a adoração é uma coisa muito séria. Uma outra imagem, um outro texto para isso é o de Nadab e Abiú. Eles não haviam sido designados para oferecer a Deus a adoração, e eles vão lá e oferecem a Deus um fogo estranho. A gente não sabe dizer exatamente o que que é isso, né? Mas eles tinham a intenção de adorar a Deus, mas fizeram. O texto, inclusive, diz assim: o que não lhes fora ordenado. Então, não é nem que Deus proibiu, Deus não ordenou. Então, eles foram consumidos pela ira de Deus e morreram ali mesmo. Então, a adoração é uma coisa muito séria. Por isso, a partir do segundo mandamento, nós afirmamos aquilo que é chamado de o princípio regulador do culto. O que que é esse princípio regulador? Significa que nós, no culto, só faremos o que a Escritura determina. Então, veja, uma coisa são os elementos do culto, outra coisa são as circunstâncias do culto. Então, pode ter culto no prédio da igreja, culto numa praça. Pode ter culto usando microfone ou usando megafone. Pode ter culto usando retroprojetor ou data show. Essas são circunstâncias do culto. Mas os elementos do culto são determinados por Deus. Então, no Novo Testamento você vai ver isso apresentado: oração, leitura pública da palavra, pregação da palavra, coleta de ofertas, cânticos e sacramentos. Como a adoração é uma coisa muito séria, nós só vamos fazer aquilo que Deus determinar. Então é por isso que na Igreja Presbiteriana do Brasil você não vai ter dança no culto, dança organizada, né? Garotas fazendo coreografia ou homens também, é, ao lado da equipe de música. Não tem, porque a Bíblia não ordena isso. A gente não é contra a dança. Em outros momentos, você pode ter um grupo de dança fazendo lá a coreografia, não tem problema. Mas no culto ao Senhor, não.
Não vai ter teatro no culto. Teatro é uma forma legal, é bela, pode servir como uma ferramenta de evangelização, mas no culto ao Senhor nós só faremos aquilo que Deus determinou. Então é isso que delimita a adoração. Essa é a chave, né? É o ponto fundamental aí do segundo mandamento. Então, o ponto do segundo mandamento não é que é proibido fazer uma escultura, fazer uma imagem, fazer uma pintura de um pássaro, de uma árvore. Não é isso. O ponto é distinguir a adoração do povo de Deus em relação aos povos pagãos. Eles usavam imagens para representar seus deuses e Deus não providenciou uma imagem de si para nós. Deus, essa imagem só veio a ser providenciada depois em Cristo. E ainda assim, nós não temos autorização bíblica para nos dobrar diante de uma imagem de Cristo, né? Cristo está, à direita do Pai e nós oramos ao Senhor Jesus, mas nós não nos dobramos diante de pinturas ou de imagens ou coisas assim, é, porque isso, a imagem não é o Senhor, né? Bem, terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Pergunta 54. O que exige o terceiro mandamento? Opa, deixa eu colocar aqui para vocês, né? Terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. O que proíbe o terceiro mandamento? O terceiro mandamento proíbe toda a profanação ou abuso das coisas por meio das quais Deus se faz conhecer. Qual é a razão anexa ao terceiro mandamento? A razão anexa ao terceiro mandamento é que, embora os transgressores deste mandamento escapem do castigo dos homens, o Senhor nosso Deus não os deixará escapar do seu juízo. Então vamos lá, qual é o foco aqui do terceiro mandamento? O foco do terceiro mandamento tem a ver com a santidade das coisas de Deus, ou a sacralidade, né? E assim Deus está disciplinando o nosso modo de ser, de agir, de pensar, de falar, para que não haja uma banalização do sagrado. Deus é santo, né? O nome do Senhor é santo. E assim a gente deve tratar com toda a reverência e com toda a solenidade que ele merece. Então, é curioso pensar sobre isso, né? Quando você vai receber uma pessoa importante, sei lá, vai visitar, o seu chefe vai visitar seu departamento, então você tem uma preocupação em ter a devida postura, o dono da empresa vai aparecer lá, você a mesma coisa, enfim, um político, a gente ajusta a nossa postura para manifestar o respeito, né, a reverência, a solenidade daquele momento. E muitas vezes com as coisas de Deus, a gente trata como se fossem banais. Então, muitas pessoas acham que o mandamento é uma coisa literal, no sentido de você não pode falar a expressão ai meu Deus, ou alguma coisa assim. Isso seria usar o nome de Deus em vão. Mas é mais profundo do que isso, né? É usar ou tratar tudo aquilo que é sagrado como se fosse banal. Isso pode estar expresso no nosso palavreado. Você usa o nome de Deus de uma forma vulgar, banaliza, né, o nome do Senhor. Isso certamente implica alguma coisa nesse sentido. Mas isso envolve a lidar com tudo que é sagrado, né? A sua postura no culto, o modo de você lidar com a Bíblia, o modo de você falar de Deus, o modo de você, eh,
se portar junto a outras pessoas, quanto às questões espirituais. Tudo isso tem a ver com tomar o nome do Senhor Deus em vão. Então, olhar para quem Deus é, para a sua santidade, para a sua grandeza, deve despertar em nós esse senso de reverência para que a gente haja com a conformidade devida. Isso não significa que a gente tenha que ser pessoas sisudas, né? Não é isso. Não é que a gente não pode sorrir, não é que a gente não pode se alegrar na presença de Deus, não é que não haja espaço para leveza, mas é que essa leveza ou essa alegria brota da compreensão do peso e da profundidade e grandiosidade de Deus. Então, uma coisa é a frivolidade. A frivolidade não deve ser confundida com alegria, né? O frívolo, ele trabalha as coisas como se fossem triviais, né? Enquanto a alegria pode considerar toda a profundidade de algo, a seriedade de algo, e assim se alegrar com aquilo, né? Então, essa diferenciação é importante para a gente. E aí, finalmente, lembra-te do dia de sábado para o santificar, o quarto mandamento. Então ele desenvolve, né, o quarto mandamento, pergunta 57. Qual é o quarto mandamento? Lembra-te de santificar o dia de sábado, trabalharás 6 dias e farás nele tudo o que tens para fazer. O sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, e descansou no sétimo dia. Por isso o Senhor abençoou o dia sétimo e o santificou. Então, o que que exige? Exige que consagremos a Deus os tempos determinados em Sua palavra, particularmente um dia inteiro em cada sete, para ser um dia de santo descanso a Ele dedicado. Qual dos 7 dias designou Deus para esse descanso semanal? Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o sétimo dia da semana para o descanso semanal. E desde então, ou seja, desde a ressurreição de Cristo, o primeiro dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão ou o domingo. 60. De que modo se deve santificar o domingo? Deve-se santificar o domingo com um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, pregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. E o que proíbe o quarto mandamento? O quarto mandamento proíbe a omissão ou a negligência no cumprimento dos deveres exigidos e a profanação desse dia por meio de ociosidade ou por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso, ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossos negócios e recreações temporais. Quais são as razões anexas? A permissão que Deus nos concede de fazermos uso dos 6 dias da semana para os nossos interesses temporais, o reclamar ele para si a propriedade especial do dia sétimo, o seu próprio exemplo e a bênção que ele conferiu ao dia do descanso. Então, qual é o ponto-chave aqui para gente? O quarto mandamento trabalha dois princípios fundamentais, né? Descanso e adoração. Então, a estrutura do sábado vem de antes da lei, né? Vem da criação. Então, Deus cria o mundo em 6 dias e no sétimo dia Deus descansa. E a Bíblia também diz que Deus santifica esse dia. Então, a gente tem esses dois elementos aí: a santificação do dia, a separação desse dia e o descanso. Então, essas coisas devem estruturar o nosso modo de olhar para o calendário, de olhar para a semana, e de olhar para a vida e de olhar para o Senhor.
Então, o ponto de Deus é o seguinte: existe um dia separado, um dia que é dedicado de uma forma especial para vocês se deleitarem em mim, né? Para a gente se deleitar em Deus e para a gente desfrutar da comunhão com Deus e também para a gente parar das nossas atividades corriqueiras da semana. A lógica até a vinda de Cristo era: você vai trabalhar 6 dias e no sétimo dia, então, você vai experimentar esse descanso e essa adoração como um prenúncio do descanso que o Senhor está providenciando. Quando Cristo ressurge, né, ressuscita, eh, o autor de Hebreus diz: nós entramos no descanso de Deus. Então agora a lógica mudou. Então eu não vou trabalhar esperando entrar no descanso. Eu entrei no descanso domingo e agora eu vou trabalhar como resposta, né, ao descanso e à graça que me foram concedidas. Então, essa mudança está bem explícita no livro de Atos. Você vai perceber que a igreja passa a se reunir no primeiro dia da semana. Então, essa é uma disputa, né, que os adventistas normalmente têm conosco, dizendo que é o sábado, e é o sábado, e é o sábado, e a palavra sábado significa, né, descanso, mas eles pensam que porque é a palavra sábado e nós temos o dia sábado, então tem que ser esse sábado, mas o ponto é o significado da palavra, né? Para onde ela está apontando e para o descanso. Em Cristo nós entramos no descanso do Senhor e, claro, ainda aguardamos o descanso final. Mas então, na história da revelação, o dia específico é mudado do último dia para o primeiro dia. E aí a gente precisa reestruturar a nossa agenda para aplicar esses dois princípios. Então, qual é a nossa prática comum hoje em dia? Nós vivemos na sociedade da correria. Então, na sociedade da correria, você não pode parar nunca. Se você parar, você fica para trás, né? Jacaré parado vira bolsa, né? Camarão parado a onda leva. São vários ditados assim. Mas é exatamente por isso que nós temos um mandamento. E aí precisamos tratar o quarto mandamento como uma disciplina do Senhor. Porque Deus está dizendo para a gente: olha, nesse dia você não vai trabalhar. Nesse dia você vai parar e você vai lembrar que sou eu que sustento você. Sou eu que providencio para você. Então, a gente pode parar, ainda que esse mundo nos diga que a gente tem que correr o tempo todo. A gente pode parar e deve parar, porque Deus assim nos ensinou. E além disso, o foco do domingo é a adoração a Deus. O ponto mais alto, mais importante é a adoração ao Senhor. Então, por isso, o mais importante não é você parar no domingo e ficar com a barriga para cima no sofá. O ponto mais importante é você ter esse momento na presença de Deus, desfrutando, do descanso ao ouvir a mensagem do Evangelho, que é quando realmente nós aprendemos que estamos descansados, na obra completa do Senhor Jesus. Então é verdade que a gente precisa organizar melhor a articulação desses dois princípios. Então, isso é algo que eu me preocupo, né? Nós, por vezes, enfatizamos o aspecto da adoração e desprezamos o aspecto do descanso. Então, o domingo, que seria um dia para parar, muitas vezes para nós é um dia de correr, só que correr na igreja, né? Então você tem que acordar, chegar cedo na igreja, resolver muita coisa e tal, e aí sai da igreja já tarde, mas tem que voltar na igreja cedo, então você não consegue dormir, descansar direito no domingo, tem que chegar na igreja cedo para o culto da noite, e aí mais atividade, mais correria, sai tarde, e você não
parou, você não descansou. Por isso que eu já falei, né? Eu não, eu não escondo da igreja que a minha preferência pessoal é que nós tivéssemos uma dinâmica segundo a qual a gente pudesse ter o culto público pela manhã, ou a escola dominical, depois o culto público. Seria algo mais parecido com aquilo que os judeus fazem no Shabat, né? Que é realmente um tempo de celebração. Então, a gente teria escola dominical e depois o culto público. Então, pensa aí, né? Se fosse de 9h30 às 10h30, ou se fosse de 9 às 10, a aula, e aí de 10h30 até meio-dia o culto. E então, a gente poderia ter o tempo de almoço em comunidade, e, e aí dá para explorar essas diferentes possibilidades, que é a gente ter tempo de comunhão, né? Poderia sair dali e a gente ir para as casas uns dos outros e desfrutar de tempo junto, um tempo tranquilo, né? Sem pressa, sem correria, eh, sem o relógio, né? Apressando. eh, e algumas pessoas também tendo tempo para, enfim, já mesmo aqueles que saírem com os irmãos da igreja, poderem ter o tempo de chegar no fim da tarde em casa e ter um tempo maior de descanso, ou um tempo maior com a família. Então, eu gosto desse modelo. Esse modelo me parece que respeita melhor essas dinâmicas de descanso e adoração. Mas essas são possibilidades, né, aí que a gente pensa e tudo mais. E ao mesmo tempo, né, a estrutura padrão das nossas igrejas aqui no interior eh, são de dois momentos, né? O momento da manhã, o momento da noite, e, e o risco também que existe é o de você implementar esse modelo e algumas pessoas não aproveitarem, né, o domingo como um tempo também para investir na comunhão, mas simplesmente se entregarem àquilo que o breve catecismo chama de ociosidade. Quer dizer, eu quero ficar o domingo só vivendo de forma egoísta, né? Então, eu quero só o meu sofá e ligar a TV e me entupir de televisão, em vez de ter o domingo como um dia voltado para o descanso e para o foco no Senhor, né? Então, por isso a gente precisa sempre pensar com muita cautela, né? Com muita calma. Mas, enfim, esses são os 4 primeiros mandamentos, os chamados mandamentos verticais, porque respondem diretamente a Deus. E aí, você tem o desafio, né, de olhar para tudo isso e sondar o seu próprio coração. Quer dizer, que ídolos do coração você tem cultivado? Na forma de adorar a Deus, será que você tem dependido mais da sua imaginação do que da revelação do Senhor? Será que você tem tratado as coisas sagradas como coisas banais e você tem verdadeiramente dedicado, né, o dia do Senhor para adorar o Senhor? Você está negociando o culto, você está usando domingo para continuar trabalhando, para responder e-mail, para fazer coisas. É lógico, existem exceções, né? Aqueles que trabalham de plantão e tudo mais. Mas, de um modo geral, nós temos o domingo como um dia para descansar e precisamos aprender a fazer isso. Então, avalia a sua conduta e, e deixe esses mandamentos começarem a moldar, né, o seu pensamento, sua forma de pensar e de agir. Passei do meu tempo aí, 15 minutinhos, mas pelo menos conseguimos concluir aqui, né? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela instrução que nós temos por meio dos 10 mandamentos, direcionando a nossa vontade e a nossa ação. Ajuda-nos não somente a ter a doutrina correta, mas a ter
a vontade direcionada e a ação correta, disciplinada pelo Senhor. Ajuda-nos nesses quatro primeiros mandamentos que vimos, para que a nossa adoração seja ao Senhor somente da forma correta, considerando, ó Deus, a santidade do Senhor, e honrando o teu dia. Ajuda-nos a nos deleitar em ti, ó Pai, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Tem misericórdia de nós, porque nós amamos demais a nós mesmos, amamos demais a outras coisas e pessoas, e por vezes colocamos isso acima de ti. Ajuda-nos a crescer no amor pelo Senhor, e assim dirige a nossa vida. Abençoa a nossa igreja, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, irmãos? Deus abençoe vocês. A gente se vê na nossa próxima aula do, da reciclagem. O Kleber está dizendo, o pessoal não vai querer acordar cedo. Então, Kleber, aí são outras, a gente vai, são outras conversas que precisam ser é, desenvolvidas, né? Kleber, tô resfriado. Peraí, deixa eu parar a gravação aqui.